E vamos começar hoje a nossa live, esperando a galera entrar. Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Pílula de Espiritualidade, de segunda a sexta. Hoje com um convidado especialérrimo, que é meu amigo Moisés. Kátia, Virgínia, tudo bem? Vamos deixar ele entrar, deixar o nosso sino tocar, pra gente começar. Meu óculos tá embaçado. Tá calor aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá aí não, mas aqui tá calor. Vamos deixar a turma entrar. Olá, Dai, tudo bem? Esperar a turma entrar. Tudo bem, Isadora? Muito bem-vinda. Moniquinha. Tá frio. Aqui tá um calor danado, gente. Aqui no Rio de Janeiro hoje fez um dia de verão daqueles bons mesmo. Esperar o nosso convidado entrar. Thaís, Tânia. Tudo jóia? Esperar o nosso sino começar. Boa noite, boa noite. Chegou o nosso convidado. Deixa eu chamar ele aqui. Cá. Aê! Hello, hello. Chegou. Aí vamos esperar que quando dá 6 horas, toca o sino aqui da nossa igrejinha. Aí a gente tem um Ah, é? ritual aqui que a gente dá uma rezada, Não concentra, tô. e aí a nossa live fica como? Maravilhosa. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus, tudo certinho. Então tá Tudo bom. beleza por aqui. Vamos esperar o nosso sino tocar. Grande Olha, já Breno, tem gente da sua audiência aí, tem gente da Breno minha. Andarilho, Breno lá de... Esse é o famoso Moisés. Eu sou Esperança. E a gente está esperando só o sino da igrejinha aqui tocar, que aí a gente aproveita, faz uma reflexão, uma oração, para que na nossa live a gente seja muito inspirado, né, Moisés? Para que a gente possa Perfeito, comunicar com muito amor o que a gente quer comunicar, né? perfeito, minha amiga, estamos aqui para isso. Ó, começou. Então, uma vez que estão dizendo que estamos travados, mas eu acho que Não não. é travado não, porque a Espero gente que estava em silêncio. é porque a gente estava em silêncio. É Então, isso aí. uma vez tendo a gente rezado, porque isso é uma prática aqui do Pílulas, quem nunca esteve aqui com a gente sempre tem essa prática de rezar durante o sino da igrejinha, e aí sim a gente começa.
eu quero apresentar para vocês meu amigo Moisés, e eu só vou fazer uma introdução rápida e depois eu vou deixar ele falar. Que é o seguinte, como eu conheci o Moisés? Fazendo o Empretec juntos, foi uma figura. Quando eu olhei para a cara dele, que ele se apresentou lá no grupo, nós éramos quantos, Moisés? 20, 24, 25, acho. 24, 25 pessoas. Quando ele se apresentou, que ele falou que tinha tirado um ano sabático, viajado pelo mundo e tal, eu já pensei assim, quero ficar amiga dele. Assim, de cara, alguém que tem essa proposta, eu falei, não sei quem é, mas eu quero ficar amiga dele. A recíproca era verdadeira, entendeu? Você tem aquele jeito todo que todo mundo já consegue ver, chegou a SP, não tinha como não ser amiga. Aí teve aquela história de você, do produto, a gente não pode dar spoiler do Empretec, né? A gente não pode dar um spoiler, mas tinha que ter um produto. E na tua primeira apresentação deu uma enrolada que você não chegou a tempo. Como é que foi teu momento? Eu cheguei a tempo e não pude apresentar meu trabalho, né? Aí assim, eu falei, caraca, o amigo se deu mal, né? Se deu mal, o amigo se deu mal. Aí, para minha surpresa, no dia seguinte, quando eu chego, estava esta garrafinha que eu tenho até hoje, ó. Até hoje eu tenho. Símbolo. Até hoje eu tenho. E ele, numa madrugada, eu não sei que jeito que ele deu, que ele fez o produto dele, que ele colocou uma garrafinha na mesa de cada um. Ele estourou nas vendas. Eu tenho ela até hoje. A minha garrafinha não podia ser diferente. Calma, porra. Ele bateu todos os recordes de venda. Na hora que a gente tinha que escolher qual era a empresa que a gente queria investir, todo mundo quis investir na empresa dele. Então, gente, esse é meu amigo Moisés. Só tenho isso para falar. Não vou falar mais nada, porque o resto é ele que vai falar, porque vocês vão ficar encantadas e apaixonadas por ele, como nós todos que conhecemos somos. Vou só pedir para vocês que hoje, particularmente, eu vou inibir os comentários e você responde tudo no final, para não ficar passando aquelas letrinhas assim na tua cara. Tá bom, gente? Pode ser. A garrafa genial. Olha, a galera lembra. Grande Will, garrafa genial. A garrafa genial. E depois ele fez outra que também mora. Ó, essa aí, já tá querendo a sua garrafa, hein? Olha. Altas lembranças dessas garrafas aí do Empretec. Aqui, olha o arroba dele. Ele fez Instagram, ele fez tudo. Gente, esse menino não tem explicação. O nível de empresário que ele é. Esse menino, você tá sendo muito legal comigo, né? Mas tá tudo bem. Menino em relação a mim, né? Quantos anos você tem, Moisés? Quantos anos você tem? Eu tenho 39 anos. Eu tenho 57, então, gente, lógico que para mim ele é um menino, ó. Todo mundo quer as suas garrafas. E ele depois fez essa aqui, que são os princípios do Empretec. Essas duas garrafas, eu juro por Deus, Moisés, elas ficam na frente do meu computador, que é para eu me lembrar todo dia, a empresária que eu preciso ser e que eu preciso ter calma, porra. Calma, porra. Você é uma grande promotora de festa. O Rio de Janeiro precisa ler muito aí. E eu preciso de calma, porque senão eu enlouqueço. E aí, eu agora vou inibir os comentários. A fala é toda sua. Provavelmente a gente vai estourar meia hora, porque é muita história para contar, né? E vocês vão anotando aí o que vocês querem perguntar e no final a gente abre para as perguntas. Pode ser assim, Moisés? Pode ser assim. Então tá. Começa perguntando aí para iniciar. Não, eu só vou inibir os comentários da galera. Beleza. Desativar comentários, tá, gente? E depois, no final, ele vai responder as perguntas de vocês. E aí, agora eu queria, já que eu te apresentei, eu queria que você se apresentasse. Quem é Moisés? Quem é Moisés Alves Júnior? Moisés Alves Júnior é uma pessoa que veio da Baixada Fluminense, né? Mistura de Caxias com São João de Meriti, que está batalhando aí 39 anos de vida para se manter de pé como todo mundo, entendeu?
Aí conta um pouco da sua trajetória, da sua família, de como é que foi a sua formação. Entendi. A ideia nossa, né, a sua ideia, na verdade, né, é falar um pouco sobre todo esse turbilhão que a gente está passando aí, né, desse movimento que está acontecendo aí. E às vezes nada melhor do que quem está na pele falar um pouco do que está acontecendo, mas não de forma assim agressiva. Eu entendo, respeito todo mundo que está nessa luta aí, que está nesse movimento de forma de falar, mas eu prefiro deixar minha mensagem, né, refletir isso de forma mais pacífica, mais reflexiva, entendeu? Para que todo mundo possa, da maneira que achar melhor, pensar, refletir a respeito, né? Essa é a ideia. E também, às vezes, acabar também com um mito que a gente tem, né, de tipo, todos os negros saem de condição de baixa renda, né, tem esse mito. Tipo, eu não nasci nesse berço, meu berço já foi um berço privilegiado, eu sou filho de funcionários públicos, meu pai é militar, minha mãe da área de saúde, então, na verdade, minha vida já nasci num mar de privilégio. Tipo, então, os desbravadores dessa correria são meus pais, né? Eu tenho o exemplo da minha mãe, assim, muito, muito, muito forte na memória, de tipo, que o pai dela, meu avô, tinha 7 filhos, se eu não me engano, 7 ou 8, é, meu avô falou que pagaria colégio até a quinta série, e de lá e da quinta série para frente, quem quisesse estudar tinha que trabalhar para estudar. Então, minha mãe, com 15 anos, foi ser faxineira, estudar e trabalhar. Eu não consigo me ver nessa situação, eu não consegui me ver na situação com tudo isso, né? Para mim Quer é dizer, um susto. a carga da superação foi dos seus pais, a gente pode falar assim. A carga da superação, de sair da inércia, de ter um mundo mais justo, são dos meus pais. Então, eu nasci num mundo de privilégios. Eu não sei o que é colégio público. Eu não tenho essa memória. Entendeu? Eu conheço agora que a Suya, minha esposa, é a professora, tem amigos professores. Então, agora eu consigo enxergar um pouco da realidade que o pessoal vive, entendeu? Da realidade que o pessoal estuda, trabalha. Mas antigamente, lá nos anos 90, eu vivia numa bolha, né? A bolha do colégio privado. Com 11 anos eu fui para o CCA fazer inglês, fazer espanhol, eu fiz aula de piano, fiz aula de flauta, então era um privilégio. Não é Você uma teve coisa uma que você... criação de uma classe média. Exatamente, uma classe média dentro da Baixada Fluminense. Como eu falei com Sim. você, na verdade, então até 10 anos não teve assim nenhum choque, tipo, caramba, o mundo é diferente, o mundo não é assim, porque a maioria da realidade do pessoal da Baixada Fluminense naquela época é de maioria de pessoas negras, de pele escura, então aquilo ali era um ambiente bom que eu gostava. Então, mas não era um ambiente tão seguro, é um ambiente perigoso, então minha mãe sempre à frente do seu tempo, percebendo aquela situação não tão positiva, ela desembarcou e falou assim, vamos morar em Piedade, vamos para o subúrbio. Aí, com 9, 10 anos, a família toda desembarcou para morar em Piedade. Ali que eu comecei a sentir. Ali que eu comecei a sentir que o mundo não era tão pleno, não era tão ajustado como eu achava, né? Então, tem aquela situação de, tipo, eu ser o primeiro do meu condomínio a ser negro. Imagina isso anos 90, né? Então, você olhar aquela situação, você mudar de colégio, você naquele colégio, olhar para um lado, olhar para o outro e só ver você, entendeu? Eu e minha irmã, e naquela cabeça... Você e sua irmã os únicos negros do colégio. Do colégio, do curso, das aulas Isso que a gente em fazia. 1990. 1993, 94, mais ou menos. Faz quase 30 anos. Mas se a gente para pensar, quando a gente se conheceu no Empretec, na nossa turma de 20 e tantos alunos, só tinha você e o Garrido de negros. Isso até hoje é uma realidade, né? Tipo, de você... Ainda é muito difícil o acesso. Melhorou, mas ainda é muito difícil. Exatamente. A ideia é essa de fazer essa reflexão, né? De olhar e falar, cara,
pô, você não acha que não, pô, mas olha ao seu redor, uma população teoricamente meio a meio, você vê um ou outro, entendeu? Então, é olhar para aquilo ali e pensar, cara, tem alguma coisa errada. Como eu escrevi lá atrás, tipo, no MBA, na faculdade, você olhava e você, pô, cara, só eu. Mas como eu falei com você, né, anteriormente, né, uns usam isso, uns captavam isso de forma negativa e outros de forma positiva. Eu lembro eu cheguei ao ponto de procurar uma psicóloga porque eu estava com a síndrome do patinho feio. O ambiente que eu comecei a frequentar não era um ambiente que eu me sentia totalmente em paz, porque era só eu. Então chegou ao ponto de travar, de não conseguir mais ser eu, de ficar num cantinho, de se sentir meio, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é meu ambiente. Foi engraçado que inconscientemente, hoje pensando, eu lembro que eu gostava de ir para a Baixada, eu não gostava de ficar em Piedade, porque na Baixada que eu me sentia bem, tipo, ali é onde está minha galera, ali que eu tô legal, ali tem gente mais parecida comigo, então eu, quando criança, hoje pensando, eu precisava ir para lá, porque eu gostava de ficar lá, porque eu me sentia bem lá, porque eu era o único aqui. Então É. isso... Lá era um ambiente onde você tinha a tua turma e era mais um, e no ambiente que você estava de classe média, você era o único negro e era uma dificuldade você lidar com isso. Com certeza, com certeza. Aí eu lembro na psicóloga, na minha terapeuta, Denise, ela falar sobre esse assunto comigo e começar a mudar minha cabeça, tipo, de não mais ficar pensando de forma negativa. Mas ela falou que isso eu já não lidava de forma negativa. Isso, como eu posso dizer para você, eu usava como uma bola de fogo, na verdade. Era um incentivo, era um combustível. Porque eu lembro da maioria dos meus amigos, alguns amigos meus, olhavam assim para propaganda, olhavam para lugares onde não tinha representatividade negra e apontava lá, não tem nenhum negro lá. Como é que isso vai mudar? Olha esse povo racista, que não sei o que, não sei o que lá. Aquilo, eu não expressava isso, eu não conseguia ver essa realidade, porque minha realidade era muito privilegiada, tipo, eu nunca passei necessidade. Então eu falei assim, pô, cara, tu tá vendo, não tem nenhum negro lá, mas, pô, tô confortável na minha situação. Mas a minha psicóloga falava que, internamente, na minha cabeça, eu usava isso como mola. Tipo, se não tem ninguém lá, eu vou ser aquele que vai desbravar para chegar lá. E Entendeu? Eu é vou ser isso, aquele e que... é isso, e é isso que eu acho mais lindo em você. É isso que eu mais admiro em você, que é não ficar no discurso da vítima. Você Não, pega não. isso e faz o desafio. Ah, é? Não tem? Então vai ser eu. Isso é que eu Não, acho isso, um grande isso, exemplo. isso de não ter, de olhar para aquilo ali, de olhar que a realidade e falar assim, cara, eu preciso trabalhar com as ferramentas que eu tenho para poder alcançar aquilo que eu almejo alcançar. Então foi a minha realidade na época da infância, né? Isso me ajudou bastante. Então dali eu comecei a ver esse mundo de forma pesada, como eu via de forma mais leve, não negando, jamais negar que realmente a gente vive uma sociedade que é racista, que é preconceituosa, né? Tipo, a minha realidade foi um pouco diferente, mas não tem como eu olhar para algumas situações que não mudam, independente da sua classe social, né? De você olhar e ver que tem ali uma conotação pejorativa, de você, cara, você perceber alguns comportamentos, entendeu? Então, é algo que, se você não trabalhar, você tem dificuldade em desenvolver. É. Aí eu queria que você falasse da sua experiência de quando você tira o seu ano sabático, que eu acho incrível. Aí tem a parte do profissionalismo, né, da profissão. Eu me formei em engenheiro, sou engenheiro eletricista, depois eu fiz uma pós em administração na FGV, que trabalhava numa multinacional. Então, quando você entra numa multinacional, quando você começa a desenvolver, querer crescer, você quer almejar cargos. Tipo, cara, estou na multinacional, quero galgar os melhores cargos, quero ganhar bem, entendeu? Então, começou a entrar muito dinheiro, porque realmente, porque comecei a ter cargo de liderança, eu liderei uma equipe de 20 a 23 pessoas, mais ou menos. Então, aquilo
você começa a galgar, você começa a crescer e tal, mas chegou um ponto que, cara, era isso, era para isso que eu estudei, era para isso que eu investi tempo, era para isso que eu queria. É isso mesmo que você quer? Não? É a pergunta clássica Era do que isso eu que fiz, né? fazia sua alma feliz, né? Exatamente, era isso que eu queria para a vida, tipo, aquele estresse todo. Eu cheguei ao ponto, às vezes, de pensar de ter uma crise, de cair no chão, de desmaiar no trabalho, porque de segunda a segunda era no volume de 200 e-mails por dia. E depois de um certo tempo, já acho que 2 anos antes de eu ser desligado, eu falei comigo mesmo que eu não queria mais, cara, eu preciso ter alguma outra direção, porque não foi isso, não é isso que eu quero para daqui a 10 anos. Eu não me via daqui a 10, 15 anos fazendo aquilo, né? Tem coisas que a gente tem que ter cuidado em que vai pedir para o universo, né? Tem coisas que a gente pede, a gente tem que ter um máximo de cuidado. Aqui A no gente conversou Pílulas a sobre gente isso. sempre fala isso. Toma cuidado com o que você É, pede. Toma exatamente. cuidado. Eu passei por uma situação muito chata, muito triste, que eu vou um dia falar. Hoje eu não gosto de falar sobre isso. Poucas pessoas sabem, mas é coisa muito pessoal minha. Fiquei me questionando por que aquilo estava acontecendo, por que comigo, né? Mas depois de um tempo, cara, virei muito conectado a esse negócio de universo. Eu confesso que eu era muito preconceituoso com isso. Mas de um tempo pra cá, esse negócio de pedra, esse negócio de universo, começou a fazer parte da minha vida. Comecei a me interessar por isso. E uma noite eu tava aqui em casa, morava sozinho ainda, e falei assim, cara, você não pediu isso? Tipo assim, você não pediu isso. Não foi da forma que você gostaria, mas você pediu isso. Então ali, quando eu ouvi essa voz, eu falei assim, cara, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Então eu era apaixonado por viagem. Eu era apaixonado. Meu pai foi militar, ele ganhou uma viagem de ouro na época. Então ele tem um álbum de todas as fotos de Itália, de Europa, de Estados Unidos, de Espanha. Então aquilo desde criança, cara, eu quero estar lá, que não sei o quê. Meu pai queria que eu fosse militar, você imagina eu sendo militar, eu não consigo viver. Nada a ver. Nada a ver. Eu não Não ia consigo durar uma viver. semana. Eu não consigo viver dentro de uma carreira militar com todo respeito, ninguém está lá, tem vários amigos Não, lá, mas não é com mas a alma. Você é eu não uma alma conseguia muito viver. solta. Cara, daqui a pouco, para ter noção da minha loucura de trabalho, eu não tinha noção de quanto eu ganhava. Pra ter uma ideia, eu não tinha noção de quanto eu ganhava. Minha vida era trabalhar, então não tinha noção de quanto eu ganhava. Eu lembro no dia da rescisão, o cara do BP, ó, você tem direito a isso aqui. Eu falei assim, cara, quando eu li aquele dinheiro, eu falei assim, eu tenho direito a isso? É sério mesmo, cara? Ele começou a rir porque eu não tinha ideia, eu não fazia ideia do que eu teria. E com aquele dinheiro eu comecei a pensar, falei assim, cara, por que não agora? Comecei a acompanhar alguns blogs de viagem, não me engano foi o Projeto Viravolta, que, que eu comecei a ler, que viajar não era tão caro, porque eu tinha ideia que viajar era muito caro. Cara, então ali eu falei assim, cara, eu vou. Eu falei assim, eu vou. Primeira vez eu falei assim, eu vou passar 1 ano e meio viajando e que se dane o mundo, eu não quero saber. Eu falei assim. E quando eu boto uma coisa na cabeça, não adianta mãe, pai falar, eu falei assim, eu vou. Eu morria de medo, né? Eu falei assim, cara, eu nunca tinha ido para fora, então era só eu morria de medo, então o que eu falei? Vou passar uns 3 meses pela América do Sul, se tudo der certo, eu vou para a Ásia e depois eu vejo o que eu vou fazer lá. Cara, passei 3 meses, sabe? Comecei na Colômbia, fui parar no Chile. Cara, na metade do caminho da viagem para América do Sul, eu falei assim, cara, eu não vou fazer outra coisa. Vou viajar, não tem jeito. Aí voltei pro Brasil, fiquei uma semana, comprei passagem para Tailândia, fiquei 7 meses, né, pela Ásia viajando. Aí depois eu fui realizar meu sonho, que era conhecer a África, pelo continente africano, né? Fiquei mais 3 ou 4 meses na África. Aí depois voltei, tô aqui agora, voltei pro Brasil. Mas Então aí nessa. eu quero te interromper para você contar aquele episódio que você contou para mim do caixa eletrônico, que eu sequer consegui entender, porque não é uma realidade minha. E eu fiquei tão impactada com aquilo que a gente conversou de tarde. Você foi Ah, tá, sacar eu o dinheiro lembro. no caixa Comentei, eletrônico.
tem vários exemplos, né? Tipo, eu sempre falo, geralmente eu falo isso para meus amigos, eu não costumo militar isso em rede social, prefiro falar essas coisas num bar, de chamar amigo meu e falar assim, cara, isso acontece, cara. Não, você não tá ouvindo o mimimi de ninguém, você tá ouvindo do seu amigo, você tá ouvindo de mim, que realmente isso acontece. Eu lembro da situação, da orientação da minha mãe de ter cuidado, de andar direitinho, de não ter um cabelo assim grande. Hoje minha mãe morre de medo, me vê com esse cabelo aqui, meu filho, pelo amor de Deus, cuidado que você anda. E, hoje em dia eu não ligo mais para isso, mas antigamente, cabelo cortadinho, tudo certinho, então, porque ela sabia do que eu poderia passar. Então eu lembro, eu estava na Coreia do Sul, isso era mais ou menos meia-noite, eu fui pegar dinheiro na Coreia do Sul, porque eu deixava pegar dinheiro só no país que eu chegava. Aí tinha uma fila, tinha uma menina pegando dinheiro e tal. Ela pegou o dinheiro, ela pegou o dinheiro, contou o dinheiro na minha frente, olhou pra mim, disse hi, good night e foi embora. Aí aquilo pra mim foi impactante. Talvez pra você foi um susto, porque, ué, o que tem nessa história demais? Tipo, porque aqui eu tô melindrado a tomar certas atitudes, a andar de forma diferente, para a pessoa não se assustar comigo, com algum movimento. Então, antes de alguém pensar alguma coisa, eu tomo certos cuidados. Por exemplo, no caixa eletrônico, eu consigo enxergar quando alguma pessoa está desconfiada que eu vou fazer alguma coisa. Então, por isso acontece, eu tento de alguma forma ficar na minha, numa posição de tipo, não vou trazer problema. Eu lembro de duas situações agora que eu lembrei, que faz parte disso também. Eu tava em viagem, eu estava em São Paulo. Hoje em dia eu consigo tá mais claro o que aconteceu. Eu estava em São Paulo e a empresa é aqui em Jacarepaguá. Aí eu cheguei no aeroporto, peguei um táxi. Falei assim, moço, eu não tô com voucher aqui, mas eu vou te dar o voucher quando chegar lá na empresa. E o homem ficou hiper preocupado, mas eu fiquei na minha, tranquilo, estava vendo no computador, alguma coisa. Daqui a pouco ele passou a linha amarela e parou o carro. Parou o carro. Quando ele parou o carro, o policial levantou, os dois policiais levantaram. Tá indo para onde? Como eu estava tão assim, como eu era de um mundo totalmente diferente da maioria, eu nunca tinha parado para pensar o que tinha acontecido. Depois de um tempo eu falei assim, cara, é difícil, eu não posso confirmar, mas eu acho que ele piscou o policial, estava desconfiado e eu vou fazer alguma coisa. Então ele revistou, a sorte minha que eu estava com um crachá na empresa, ele viu que eu estava no crachá da empresa. Para aí saímos de lá e o taxista totalmente assim, cara, mil desculpas. Não sei porque ele deu a entender, não sei porque isso aconteceu. Aí chegou na empresa assim, aí veio o segurança da empresa, ele abriu a porta, oi, boa noite, seu Moisés, boa noite, seu Moisés. O taxista olhou assim, o cara chama boa noite, seu Moisés. Então aquilo para ele foi assim, cara, o cara era disso que eu tinha pensado. Mas naquela época, cara, eu não imaginava. Por viver nessa bolha, eu nunca imaginei que ia passar por essa situação. Mas A assim, outra, quantas atitudes e quantos julgamentos a gente, e quando eu digo a gente faz baseado na cor da pele do outro, gente. Que coisa horrível, como a gente ainda precisa evoluir como humanidade, né? Por é, que que para você te impacta quando você está no caixa eletrônico do outro lado do mundo, da Ásia, que a moça não se assuste com você? E eu não consigo nem entender porque nunca ninguém se assustou comigo no caixa eletrônico. uhum, é É uma surreal. realidade muito diferente, cara. É uma realidade muito diferente. E a gente precisa pensar sobre isso. Porque a gente precisa escutar vocês para entender por que que eu, pessoa, eu, Esperança e todo mundo que está nos ouvindo, por que a gente ainda pensa assim? São 400 anos de escravidão e tem muita coisa associada, mas nós somos o aqui, o agora e o presente. A gente precisa mudar isso. A Todos gente nós vai, precisamos a mudar gente isso. tem um caminho longo a percorrer nesse sentido, né? De olhar, tipo, é uma coisa tá muito intrínseca na nossa sociedade, né? E você associar a figura negra a alguém, à violência, a Alguém crime, perigoso, alguém alguém perigoso. perigoso, tipo, é engraçado. Isso não é situação brasileira tão não só, não. É uma situação que eu digo que é mundial. Porque, por exemplo, no Brasil, tipo, ninguém consegue entender como eu consegui viajar pelo mundo.
Da onde eu tirei dinheiro? Olha Entendeu? isso. Aí eu Olha chego isso. na África, o continente africano, o sul-africano desconfia do meu passaporte. Como é que o negro consegue viajar aqui pela África, entendeu? Aí Na todo própria mundo, África, na na própria própria África, África, a própria África, tipo, eles não, o mundo tem dificuldade de associa realmente esse negócio da pobreza, né, da figura negra da pobreza, então assusta. Eu lembro de eu mesmo, tipo, eu tomo uns sustos, tipo, eu na minha condição de negro, eu também tenho uma deconstrução a fazer. Tipo, eu tenho que botar a mão palmatória também dizer que quando eu entrava no ônibus, eu olhava diferente pro negro que entrava do que para mim entrando, do que um branco entrando. Olha, assim, eu tô nessa fase de fazer, eu estava nessa fase de olhar. Eu lembro a situação de um país chamado Suazilândia. Eu estava na Suazilândia. Cara, para mim foi um misto de alegria e de muita alegria de eu estar em países que 99% são negros. Então não tinha aquela dificuldade, tipo, cara, eu não preciso pensar como eu vou importar, como eu vou que andar, o de- que eu vou aí, vestir. aí foi o quê? Uma delícia. Não, foi uma delícia, foi engraçado também, que eu lembro que eu estava na Suazilândia, uma cena é a Suazilândia, que é um país pequeno, tá dentro da África do Sul. Aí tava aí duas amigas minhas andando, né, no mercado, uma morena e uma branca. Então aquilo me incomodava, todo mundo olhando para as meninas. Eu falando assim, cara, tô incomodado com isso. Vamos fazer o seguinte, vocês vão para casa, que eu vou andar aqui sozinho, que para eles eu só não abrir a boca que eu passo pro local. Aí eu falei assim, a gente queria fazer um churrasco lá na Solimane. Aí eu fui no local que não tinha o que eu queria. Você vai encontrar lugar tal. Fui encontrar lugar tal. Quando eu vi, era tipo Mercadão de Madureira, só de negros. Sério. Por 10 segundos, eu travei o carro. Sério. Mas eu travei de medo. Ali, eu tive uma luz, eu falei assim, cara, por que você tá com medo? Eu falei assim, por que você tá com medo? Então, tipo, a minha base toda de privilégios não conseguia enxergar o quão profundo isso estava enraizado de mim. Porque eu, como negro na sociedade, eu não queria sair do carro porque eu estava cercado de negros. Assim, cara, como? Quer dizer, o tanto que a gente ainda precisa andar, né, Moisés, como humanidade, né? O Não, tanto que a gente precisa se escutar, se entender, se ouvir, né? Deixa eu só abrir não, os tem, comentários, porque a Luzia está insistentemente aqui. Deixa eu só perguntar aqui se tá a transmissão tá ok. Tá ok, gente? Fala para mim. Porque a Luzia está mandando mensagem aqui, eu não sei se é porque nós estamos com a transmissão ok. Só um minutinho, Moisés, espera aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Responde para mim. Tá. Então tá. Vou tá travar de ok. novo os comentários, tá? É Tá. porque, é porque senão eu fico sem saber É se elas estão. verdade. É Maravilha, tá? Ó, verdade. vou desativar de novo, tá, gente? Só um minutinho. Então Pronto, continua. tem essa Quer dizer, então você situação. vê, você como preto se viu numa situação rodeado de pretos e ficou com medo. Quer dizer, a gente ainda precisa evoluir tanto, né, amigo? Não, Tanto, demais. tanto, Tem tanto. essa situação que eu passei, que eu comecei a. Depois que eu saí da minha bolha de privilégios, eu comecei a ter mais acesso a essa realidade. Eu comecei a enxergar isso de mais de perto. Eu lembro também da cena da África do Sul. A África do Sul tem uma cidade que as pessoas evitam, mas eu amo, porque eu me sinto em casa. Que é Joburgo, que é Joanesburgo. Joanesburgo é São Paulo, 99% de negros também. Cara, então ali eu tava ali, aí o susto foi quando eu cheguei no aeroporto, aí comecei a ver propaganda, um monte de negros. Pô, uma coisa tá errada. Aí a Coca-Cola lá com negro, tipo, aí vi novela, vi televisão, um monte de negro. Aí daqui a pouco eu tô no bairro lá e, cara, passa um cara com uma BMW conversível, um negão, eu falei assim, meu irmão, olha o negão aí, caralho, meu irmão. Cara, XP.
Você fala assim, eu quero morar aqui, eu vou ficar aqui, que aqui é meu lugar. Hoje eu brinco, mas na hora, tipo, por que eu fiquei assustado em ver o meu andando num conversível? Porque o cara não era um cantor de pagode, o cara não era um jogador de futebol, era uma pessoa comum que estava no aqui carro. no Brasil, ou é cantor, ou é pagodeiro, ou é ator da Globo, exatamente, né? eu vou te dar um exemplo. Se você me vê no conversível, a maioria das pessoas, por mais que a gente não diga isso, se você me vê no conversível, você vai pensar, ou é cantor de pagode, ou é rap, ou é jogador de futebol. Olha como é que está enraizado. Não tem como. Você não vai imaginar que aquela pessoa, que aquele negro daquele carro pode ser um executivo. É o engenheirozão de uma multinacional. A gente pode falar o nome da multinacional? Acho que pode, né? Pode. Fala. Engenheiro da GlaxoSmithKline. E tirou muita onda. Conta daquela reunião que você estava presidindo e que o cara chegou perguntando pelo... Aquela é muito boa. Da reunião, tipo, meu chefe, meu gestor sempre deixava ele dentro das reuniões, algumas reuniões importantes. Então fui visitar um fornecedor e totalmente vestido normal. Meu cabelo não era assim, meu cabelo era tranquilo, raspadinho. Aí cheguei na reunião, sentei com o meu time e aí veio o fornecedor e falei assim, não, vamos começar sem o Moisés? Aí eu olhei para ele, o Moisés está aqui, Moisés sou eu. Aí, nossa, desculpa. Eu pensei que você fosse mais velho, aí pra lá, pra cá, vai pra cá. Eu mesmo, tipo, falo pra ele, não, cara, fica tranquilo. Não precisa ficar pensando. Então, é a forma das pessoas pensarem, né? Por que eu associo um negro a ter um carro combustível a um carro conversível, a um cantor de pagode, ou a um jogador de futebol? Por que eu não consigo enxergar um negro numa posição de liderança multinacional? Entendeu? Por que eu chego numa multinacional e vejo nos cargos de liderança, às vezes nenhum, às vezes um negro numa população que é majoritariamente negra? Entendeu? Então é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar. Tipo, aí a pergunta tem uma pergunta, aí a gente até conversou sobre qual a solução. Acho que não tem uma solução uma solução para agora, são coisas para médio, para longo prazo, não é uma solução agora, e não existe outro caminho sem ser educação. Não tem como a gente não começar lá do berço, né? Não começar lá do berço a dar educação não somente para o negro, mas para a população de baixa renda, para que eles tenham a oportunidade. Os nordestinos todos também têm acesso de educação. Para que eles tenham a oportunidade de escolher. Eu estava até conversando com a Suyan agora, que é a professora da Prefeitura de Caxias, e existe um aluno dela que chamava Adonai. Adonai estudava um terceiro turno, que era, se não me engano, de 11 da manhã às 3 da tarde. Por que a Adonai não estudava de manhã com todo mundo? Porque a Adonai era filho de feirante. Então, a Adonai, de madrugada, tinha que ir com o pai para complementar a renda e estudava quando ia para a escola às 11 da manhã e 6 da tarde. Porque a Adonai estava cansado porque tinha que acordar de madrugada para ajudar o pai na feira. Tipo, como é que um cara desse vai competir com um aluno, com um aluno do PH? Um cara que veio lá do berço, lá do colégio PH. Entendeu? Um aluno que tem cama, que tem quarto, que dorme cedo, que tem comida, que tem, né? O Adonai, que em tipos de condições, o Adonai vai disputar com uma pessoa que está desde o berço lá, todo estruturado, com tudo. Tipo, então, o caminho, tipo, eu estou falando de transformação para 20, para 30, para 50 anos, isso começando as mudanças agora. Começando a mudança de, tipo, eu posso falar, tipo, eu tive o privilégio porque eu tive pais que ralaram bastante. Eu fico pensando, tipo... O teu sucesso é a tua educação, não é, Moisés? Não, tipo, eu fico até pensando, tipo, cara, olha a força da minha mãe com 15 anos de estudar e ser faxineira, tipo, e fazer um negócio desse. Cara, precisava disso. Como é que é o nome dela? Marinilda. Como é que
Marinilda Onde merece todo o Marinilda... nosso aplauso, todo o nosso amor, porque Pergunta... é uma mãe incrível, né? Não, a minha mãe era sensacional, heroína. A minha pergunta é, onde Dona Marinilda chegaria se tivesse o privilégio que eu tive? Entendeu? Com essa mentalidade que ela tem. Entendeu? Então, quantas Dona Marinilda tem aí que poderiam chegar longe se tivessem a base que é a educação, né? Tipo, a educação, para mim, é o caminho de todos. O cara tem que ter o direito de escolha o que ele quer fazer, né? E como eu falei, a gente falou mais cedo, tipo, a nossa sociedade está numa estrutura tão forte que é difícil o cara sair lá de baixo e chegar lá em cima. A gente até comentou sobre a série que é o Trem Expresso do Amanhã, que é um trem acabou o mundo, existia um trem que rodava vários continentes, e esse trem é dividido por classe, primeira classe, segunda, terceira, e a quarta classe chamava fundos. Tem uma cena ali que reflete muito do que eu estou falando, que é a situação do que o pessoal da terceira classe ou da segunda classe, ele sorteia quem da classe dos fundos vai ter acesso à educação. Aí a família dos fundos fica feliz porque o filho foi escolhido, vai perder o contato com o filho, mas está feliz porque o filho saiu daquela situação. Aí, por uma necessidade, o pai encontra o filho queria ver o filho naquela situação. Aí ele pergunta, filho, você está feliz aqui? Cara, pai, aqui eu estudo tudo. E detalhe, aqui eu como 3 vezes por dia. Nossa, aquilo é de cortar o coração. E você vê que nem todo mundo come 3 vezes por dia. Entendeu? Então é importante. É uma série que você vai deixar de dever de casa pra gente, né? Não, Depois, com quando a certeza. gente abrir. Expresso da Manhã, para Como é que é o nome da entender. série? Expresso da Manhã. É nova, já É está no no terceiro Netflix? capítulo. É no Netflix, Netflix? é. Expresso da Manhã. São quantos Ela episódios? tem 13 episódios já. Ela dá esse flash para a gente de que como a sociedade é. E é engraçado que o cara do fundo, depois que sai de lá, ele não olha para trás. Ele não se importa com o cara, com a pessoa que está lá. Ele não olha e fala assim, cara, eu preciso também, de alguma forma, ajudar com que outras pessoas também saiam de lá e tenham E a gente oportunidade. tem que puxar, né, Moisés? Porque eu acho que o teu trabalho muito bonito, que você ainda não falou sobre ele, quando você palestra nas escolas, quando você é um palestrante, quando as pessoas te veem, um cara preto que viajou o mundo todo, que fala inglês, que fala espanhol, essa garotada tem em quem se espelhar, né? Então a gente precisa puxar essa garotada para ter vontade de querer, né? Não, é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Né? Alegria de eles olharem e falar, cara, eu também posso, mas é uma tristeza de você ver que não tem um suporte, de quem deveria dar o suporte, para que as crianças pudessem ter essa escolha, né? De olhar. Tipo, eu acho que todo mundo tem a escolha a fazer, né? Tipo, uma vez você dá a quem quer. Tipo, você oferece. Tipo, minha mãe deu inglês para mim e para minha irmã não quis. Foi uma escolha dela. Tipo assim, mas pelo menos estava para ela escolher se ela queria fazer ou não. Então, pelo menos essa oportunidade todo mundo tem que ter. Tipo, eu acho que o cara pelo menos tem que sonhar. Tipo, Adonai, será que Adonai queria ser ferreiro? Queria trabalhar em feira, igual o pai dele? Com esse trabalho? Provavelmente não, mas é a escolha. Adonai não teve escolha, né? Adonai não teve escolha. Então, um dos meus trabalhos agora que eu faço bastante, agora estou investindo, como a gente se conheceu no Empretec, né? Aquele trabalho, aquela correria, aquela turma engraçada da caramba, né? Foi muito bom aquela troca lá, né? Então, um dos trabalhos que eu ainda, tipo, eu ainda acredito, estou estruturando o trabalho, estou estruturando ele, estou pensando de fazer essa conexão, entendeu? Dar essa visibilidade para algumas pessoas de comunidades carentes, de mostrar o trabalho delas, né? Tipo, agora parou um pouco com a pandemia que eu queria fazer, mas a ideia é tipo olhar para o refugiado que tem um trabalho maravilhoso de artesanato, de dar essa visibilidade, de criar alternativas para que ele possa apresentar o seu trabalho, entendeu? Um dos trabalhos
aquele que você estava fazendo das almofadas, né? Com aquela sua vizinha linda, né? A gente Não, precisa pô, retomar isso. Dona Fatinha, não posso dizer Dona Fatinha. Dona Fatinha tem um excelente. Dona Fatinha é excelente. E Dona Fatinha cria, eu fico assim, cara, as pessoas precisam conhecer o trabalho da Dona Fatinha, Sim, entendeu? Então sim. É dar uma essa coisa que a visibilidade, gente, né? que De quando a fazer com que pandemia a acabar, a economia, gente precisa se reunir e retomar esse com projeto que certeza, é lindo. de fazer com que a economia, tipo, rode entre a gente, né? É isso aí. Essa é a ideia. Então, um dos temas também, aí falando um pouco de viagem, né? Ainda não terminou a parte tem a parte da ancestralidade que a gente acabou esquecendo de falar, né? Que eu me lembro que você falou assim comigo, Espe, quando os meus amigos me dizem, eu sou descendente de português, eu sou descendente de espanhol, eu sou descendente de italiano, e eu falo assim, eu não sei de quem eu sou descendente. Pô, é muito ruim não saber de quem você é Então, é descendente, horrível. né? Então, a minha família, tanto de pai e de mãe, ficam me perguntando por que eu quero isso, que é a coisa já que vem há muito tempo, tipo, de perguntar, cara, eu quero saber de onde eu vim. Tipo, para mim, desculpa, para mim foi uma frustração, né, que eu viria falando que meu nome é Alves, Madureira. Aí depois, estudando um pouco de história, eu vi que Madureira e Alves eram um nome de fazendeiros que os escravos acabavam absorvendo. Então, tipo, uma história furada, né? Eu não sou Madureira, eu não sou um Alves. Eu tenho uma amiga historiadora que fala que não, quando o escravo chegava na fazenda, ele não tinha mais nome, não tinha mais sobrenome. Ele ganhava o Nossa, nome, ganhava o sobrenome do dono do fazendeiro. Então essa nossa. história se perdeu. Então, um dos objetivos de ir para a África foi fazer o teste de DNA. Na África eu fiz o teste de DNA para saber a origem da onde eu tinha, da onde eram meus ancestrais. Até hoje eu estou buscando um pouco disso, de saber, de perguntar para minhas tias, para minha mãe, se onde meu avô trabalhava, como é que ele começava, de onde isso. Então, nessa brincadeira de DNA, descobri que a minha origem, quase 60%, que é uma mistura muito grande quando você faz o teste, é de Chad. Chad é um país no centro da África, que faz fronteira com a Nigéria, e o estudo que eu recebi eram 18 páginas explicando como é que o povo de Chad cruzou o Rio, vindo da Nigéria. Aí, chegando aqui no Brasil, no Rio, eu fiz um tour com o pessoal da HC Tour de Pequena África para entender um pouco como é que a gente chegou aqui. Aí, tipo, eu conheci o campo lá, esqueci até o nome dele, da onde existia o mercado de negros. Tipo, aí ali você entra ali na Praça Mauá, Eu me lembro que na você Saúde. postou. Eu me lembro Nossa, que você postou. ali você anda ali pela Saúde, tem um museu que mostra que descobriram ossada de negros que chegaram no navio negro. Então comecei a mergulhar nesse mundo de entender, tipo, lá atrás, tipo, cara, você imagina você estar no seu país, no seu continente, por uma briga, você é vendido, você entra no navio negreiro, que não sabe se vai conseguir chegar pelo outro lado, não sabe para onde E vai. muita gente morreu pelo meio do caminho, No era meio só do jogada caminho, no as mar, né? pessoas chegavam aqui moribundos, É. e também morriam, poucos sobreviveram. Então, tipo, eu tento respeitar muito a minha ancestralidade nesse sentido, de dar orgulho para ele, de tipo, cara, obrigado. Tipo assim, obrigado, porque você foi escravizado, você saiu de lá, você conseguiu vencer a travessia, você chegou aqui e falei assim, cara, Sobreviveu a isso tudo, sobreviveu, né? cara, quando eu cheguei na África, era o filho voltando para casa. Tipo, Ai, a minha conexão com a África é muito diferente, né? As pessoas querem ir para Paris. Tem até a briga aqui em casa, aqui, que Suyan quer ir para o Egito, mas Suyan quer ir para o Egito estilo SP. Suyan, ela quer o hotel 5 estrelas, ela quer a casa executiva, ela quer a andar de... mulher é Nutella, que nem eu. E A você é Suyan é raiz. Nutella, né? Eu não sou... Mas eu quero ir para a África com você numa viagem raiz. Aí a Suyan é Nutella... Eu quero. Eu quero que você me leve para a África numa viagem raiz, que eu quero Aí aprender ela o seu jeito de viajar. Aí ela quer ir para o Egito numa viagem. Quando ela falou Egito, eu já comecei a pensar em Rio Nilo, eu com as tribos, com a população local, que é muito engraçado, porque
todo mundo fala, quero ir para Paris, quero ir para Disney. Cara, eu quero ir para África. Não, Eu mas quero olha sempre que só, Sérgio, puder, a sempre gente quero ir tem para que África. fazer aquele nosso projeto de levar as pessoas para a África, estilo raiz com você. Esse projeto Não, tem que sair. aqui Eu tenho certeza que todo mundo aqui do Pílulas vai querer conhecer a sua África. Eu tenho certeza. A África raiz ela é muito interessante. Né? A gente tem de novo, né? O que a gente associa à África? Né? Quando a gente olha para a África, o que você pensa em África? Vamos fazer uma pergunta para você agora. O que você associa à África? Ao É continente sempre aquela africano? pobreza, miséria, que as pessoas estão morrendo de fome, aquelas crianças que a gente vê Exatamente. Então, a África... naqueles médicos sem fronteiras. É Exatamente. isso. Então, a associação que a gente tem da África é miséria, doença, pobreza. A África é extremamente rica. Então, a África, eu olho para a África e fico assim, cara, a África é maravilhosa. Tipo, a África eu conheço não é essa África que eu mesmo também criei essa barreira, cara. Porque eu lembro que eu cheguei aqui no Brasil, na casa da minha mãe, com um monte de dinheiro, né? Dinheiro da Ásia, dinheiro da África. Aí minha mãe, dá esse dinheiro aqui. A dinheiro aqui é da Ásia, é da Coreia do Sul. Isso aqui eu quero. Isso aqui é da onde? Isso aqui é da África. Não, da África eu não quero, não. Pra tudo bem, nem o dinheiro sul-africano a minha mãe queria. Eu falei assim, mãe, esse dinheiro aqui vale, não, mas é da África. Mas é da África eu não quero associar nada da África. Eu falei assim, cara, as pessoas têm uma cultura têm uma visão muito errada do continente africano, né? Dá o seu Instagram para quem não te segue ainda, que é um Instagram lindo, com as suas fotos de viagem lindo, que é o arroba... Eu tô refazendo, eu tô tirando esse Instagram, isso aí que tá aí, né? @Negro pelo Mundo, eu gosto de contar histórias diferentes, de lugares que eu fui, de experiências como essa que eu acabei de contar aqui, que eu tive durante a viagem, que é isso que faz viver, né? Tipo, eu essa semana, depois quando deu essa pandemia, quando deu essa crise, acho que todo mundo foi afetado. Lógico. Eu lembro de algum momento de eu estar em casa, eu estar pensando assim, cara, e se nada disso tivesse acontecido, eu estaria muito bem. A minha cabeça, como é que a minha cabeça funciona, né? Eu estaria muito bem, estaria com meu emprego, estaria trabalhando de casa, não estaria exposto. Então, assim, por que eu pensei nisso? Por que eu fiz isso? Olha a minha cabeça, por que eu fiz isso? Daqui a pouco eu mesmo tenho que confrontar comigo mesmo e dizer, se você tivesse aonde você pensa que estaria, se você tivesse lá, você não passaria por tudo isso, você não conseguiria tudo isso. Aí a pergunta é, você abriria a mão dessa experiência? Aí eu não posso dizer que faz assim, não, eu só abro mão. É surreal, né? Porque o que conta é isso, né? Tipo, de você contar essa história, de você chegar lá na frente e falar assim, cara, eu vivi isso, é muita história engraçada, muita história de conexão. E quando você volta da África, que você cai no Empretec, você começa a jornada como empresário, está aí nessa batida, fazendo coisas incríveis, e vamos fazer coisas juntos incríveis, e eu quero ir para a África com você. A batalha de não só minha, né, nossa, né, sua, dos seus amigos que também tem um monte de empreendedores aí, né, é árdua, né? Não é fácil, é um desafio grande, mas a gente quer manter, né, essa esperança de poder viver, de realizar nossos sonhos de uma forma que a gente acha melhor, né, de viver, né? Essa é a forma que eu vejo o mundo, né, que eu vejo as coisas, né, tipo, é importante que a gente está vivendo. Tem até uma pergunta para responder da sua amiga, do tipo, como é que eu vejo a situação das pessoas expondo, as pessoas falando sobre o racismo, sobre o preconceito, tipo, acho que toda forma ela é importante. Tem pessoas que estão postando, tem pessoas que estão doando, tem pessoas que estão na rua protestando, e tem pessoas fazendo as suas próprias reflexões com elas mesmas. Entendeu? Tipo, de parar para pensar, é importante falar. Você, por exemplo, aqui no Pílula sempre fala sobre o evangelho. Eu lembro para quem não sabe, eu também sou ex-evangélico, né? Se existe ex, não tem ex, mas fui criado em berço da Igreja Batista, então tinha uma base muito forte de estudos bíblicos, e eu lembro da briga que estava numa igreja, que era uma carta de Paulo para a igreja, todo mundo estava preocupado que, Paulo, está todo mundo falando de Cristo agora,
Acho que quem tem que falar de Cristo somos nós. Ah, o Paulo. Cara, o Paulo deu uma resposta que eu uso para esse tema de preconceito, né, cara? Não importa quem está falando, né? O importante é que a mensagem seja espalhada. É que a mensagem, tipo, que tem alguma coisa errada. Entendeu? Que Perfeito. tem alguma coisa que precisa ser olhada, que precisa ser mudada, entendeu? De Perfeito. olhar Que ali, de precisa olhar e ser falar assim, ponderada, questionada, mesmo que a gente não saiba, não tem uma resposta mágica, né, Moisés? Não não tem. existe Não uma vai, resposta não mais. vai falar uma vara de plim, resolvido o problema. Mas a Não, gente não precisa vai. escutar, a gente É, precisa falar sobre isso, a eu gente tenho que, precisa eu tenho, refletir. o que a gente tem dificuldade de que a gente quer ver mudança pra gente, entendeu? Mas a mudança não é para mim. A mudança é para daqui a 60 anos, daqui a Eu 80 acho que, anos. eu acho que para os nossos netos. Exatamente, eles têm que ver a mudança. Então a gente tem essa dificuldade, a gente quer ver a mudança para a gente. Por mais que a gente tente mudar, não vai ser de uma hora para outra, a gente vai ver a forma como a gente deveria ver. Né? Tipo, por exemplo, eu me senti muito bem na África. Mas por quê, né? Por que eu me sentia bem na África? Porque ali não tinha esses melindres que eu tenho que ter aqui. Entendeu? Aham, Ali era eu. Entendeu? Então, eu quero que a ideia é que todo mundo seja quem quer que seja, em qualquer lugar. sim. Sem estar preocupado se ela é negra, se o cabelo tá legal, se ela é feminista, se ela Se ela é é trans, homossexual, se ela é trans, se se ela é ela é. trans, entendeu? Ninguém tem que ficar preocupado com isso, melindrado por ter uma forma diferente, por ser minoria, né? Essa seria a mensagem. Até, eu estudei um pouco de Nelson Mandela, né? De tentar, até hoje eu não consigo entender como um homem que ficou 23 ou 24 anos preso injustamente, quando sai da cadeia, não faz uma revolução sanguinária, não corre atrás, não é vingativo. O cara fala assim, cara, a ideia da diversidade, temos que perdoar e temos que nos respeitar, entendeu? Então a mensagem dele é muito impactante. Assim, o cara tinha tudo e as armas tinham um pouco junto com ele. Tipo, vamos ganhar a Mandela, vamos Mandiba, né? Vamos ganhar a Mandiba, vamos ganhar a Mandiba. Fala assim, não, essa não é a forma que a gente vai conseguir com que a mensagem chegue, né? Essa é a mensagem de Mandela. Tipo, a mensagem tem que chegar de forma diferente, entendeu? A gente tem que olhar pra gente, olhar pra nossa bolha, tipo, cara, vamos olhar isso de forma diferente, de forma mansa, de forma pacífica, né? Amorosa, Amorosa, né? Porque amorosa, porque a gente nem tudo. precisa se olhar sempre de uma forma amorosa, porque é isso que o Mestre Jesus nos pede, né? Somos Uhum, todos irmãos. E aí, como eu acredito em reencarnação, nessa reencarnação eu tô branca, na próxima eu posso vir na África negra, uhum, porque a exatamente. roda da vida é isso. Uhum. Então, para que essa palhaçada se somos todos iguais? Não é? Isso é verdade, isso é pura realidade Porque a o que gente você tem que está ter falando. é do bem, é do amor, é da colaboração, é de querer ver o outro bem, é entender que a dor do outro pode não ser a minha dor, mas eu preciso escutar. Porque é escutando que eu amadureço, é Não, escutando que eu aprendo, né? As coisas que você me contou nem passa pela minha cabeça, porque eu entro num caixa eletrônico e ninguém fica desconfiado de mim. Então eu uhum. preciso escutar você e entender que, putz, cara, olha que doido isso. E se eu não souber a sua realidade, eu não consigo me colocar no teu lugar, não é isso? Entendi. É isso mesmo, de olhar, tipo, de olhar para a realidade da nossa realidade, de você ouvir de mim que eu sou seu amigo, tipo, tá, espera, olha, passa a olhar, você agora vai começar a ver de forma diferente. Sim, Tipo, se em algum momento você passar por isso, pô, você fala assim, pô, tem um Moisés atrás de mim que pode estar preocupada com que eu associe ele a alguma violência. Então, vou mostrar é. para ele, oi, colega, boa tarde, tudo bom? Vou mostrar Pronto. para ele que eu não tô, É que um, eu não tô pe- com é medo um, pe- dele. é um pequeno gesto, mas as grandes Exatamente, olha, mudanças já mas começam com os pequenos gestos. não, isso faz uma diferença. Você deixa a Faz. pessoa tipo, ufa, É. eu não preciso me armar, entendeu? Eu não E preciso está me armar. faltando 27 segundos.
segundos. Eu vou ter que encerrar e vamos entrar de novo para as perguntas, tá? Vou salvar e legal. não vou embora. Não vou embora, que nós vamos voltar. Só um minuto, só um minuto.